Boa noite, amados irmãos. Nós vamos dar continuidade essa noite à série que estamos fazendo no livro de Apocalipse. Se você não tem acompanhado, eu gostaria de fazer um rápido panorama para que você possa se situar, então, em relação ao estudo deste último livro da Bíblia. Estudar Apocalipse tem uma vantagem: é fácil pelo menos de localizar. Se não é tão fácil de entender, mas pelo menos de achar o livro na Bíblia é fácil, né? Então é o último livro da Bíblia. Nós estamos no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Você já pode abrir este capítulo. Mas nós já estivemos expondo e explicando aqui todos os outros capítulos anteriores. Nós vimos no capítulo 1 que nós temos então Jesus glorificado. Nós temos Jesus aparecendo agora, não mais como um servo humilde, humilhado, não mais como um cordeiro que morreu, mas nós temos agora o Cristo vitorioso, o Cristo triunfal, logo no capítulo 1. Capítulo 2 e capítulo 3 é uma seção que trata das 7 igrejas da Ásia Menor. Então são cartas, são epístolas. Não fosse assim, menino. Então são cartas, epístolas, para justamente ensinar as igrejas a respeito do Senhor Jesus, mostrar o valor da igreja aos olhos do Senhor, tanto que a igreja ela é comparada a um candeeiro de ouro, precioso aos olhos do Senhor. Capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Apocalipse trata da visão celestial. Já tenho explicado aqui aquele efeito câmera, onde em alguns momentos eventos na terra ganham ênfase, em outros momentos os céus são descritos e os personagens celestiais ganham ênfase. Capítulo 4, capítulo 5, nós temos uma ênfase celestial. No capítulo 4, Deus Pai, então, é adorado. E no capítulo 5, Jesus Cristo, ele se mostra como o único que é digno de abrir o livro. E ele é digno porque ele morreu. Capítulo 6, então, começa a descrição do juízo de Deus. Nós já temos falado aqui a respeito da tribulação. O que é a tribulação, pastor? 7 anos de juízo após Deus arrebatar a sua igreja. Deus vai levar a sua igreja e após esse período nós temos 7 anos de tribulação. A tribulação começa com a assinatura do pacto pelo anticristo. Uma certa liberdade religiosa vai acontecer. Os judeus vão poder adorar no templo, mas após 3 anos e meio, nós temos uma quebra dessa aliança, uma quebra deste pacto, justamente enfatizando e mostrando que o diabo, os seus instrumentos, não são guardadores de nenhuma promessa ou aliança. O Deus da aliança, na realidade, não falha, não quebra a sua palavra, mas Satanás então quebra ali, na pessoa do anticristo, o pacto que foi feito e começa a perseguir a igreja. E nós temos então no capítulo 6 a descrição do que nós conhecemos como os 7 selos. Entre o 6º e o 7º selo, nós temos uma pausa, um interlúdio, que vai falar a respeito do povo de Deus, os 144 mil. Capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 8, 9, 10, nós temos então a descrição das 7 trombetas. Selos e trombetas são juízos de Deus naquele período da tribulação. E nós temos também um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O juízo por um momento para dar uma ênfase então nas duas testemunhas. Aí nós chegamos no capítulo 12, que é uma grande pausa na descrição dos juízos. Faltam ainda 7 juízos. Tivemos 7 selos,
7 trombetas, mas ainda faltam 7 cálices. E antes de descrever os cálices, nós temos aí uma pausa para enfatizar alguns personagens neste período da tribulação. Nós já vimos, por exemplo, a mulher, descrita no capítulo 12, nós já vimos o descendente da mulher, e nós já estudamos a respeito de um dragão. Como assim, pastor? Dragão? É assim que as Escrituras descrevem então Satanás, um dragão vermelho, que é a antiga serpente de Gênesis. Então o Apocalipse faz uma ligação com o primeiro livro da Bíblia. Olha que coisa fantástica. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, estão interligados. E a história de um completa o outro. Nós vimos no capítulo 13, então, uma besta que se manifesta e ela vem do mar. Nós já vimos o dragão e nós vimos esta besta. E esta besta se trata então do anticristo, um líder político que vai existir justamente no período da tribulação. Um governante que vai estar sendo usado diretamente por Satanás. E nós notamos que em alguns momentos Satanás se utiliza da política, se utiliza de governantes. Nós trabalhamos aqui as características de um governo que é usado pelo diabo. Nós vimos que um governante ou um governo que é usado pelo diabo, ele blasfema contra Deus, ele não tem temor de Deus, ele também desvia a adoração de Deus. Tudo que é feito é trazido para a sua própria honra, para a sua própria glória, e Deus então é colocado de lado. Nós vimos também que um governo, um governante que é usado pelo diabo, ele vai de encontro aos ensinamentos bíblicos, vai de encontro aos ensinamentos da palavra de Deus, e também vai de encontro ao povo de Deus. Ele promove perseguição, quer seja uma perseguição cruenta, com derramamento de sangue, ou uma perseguição silenciosa, por meio de leis, por meio de projetos, por meio de vergonhas ao povo de Deus. E nós, então, hoje estudaremos a segunda besta, que é uma besta, então, que agora procede da terra. Já tenho dito para os amados irmãos que essa expressão besta, ela está ligada a um monstro, a uma espécie de animal feroz. São pessoas descritas como monstros, para que nós possamos ter noção da crueldade dessas pessoas nestes períodos. Antes de você ler aí em Apocalipse 13, eu gostaria de notar com os amados irmãos que quando nós falamos do anticristo, deste personagem político que vai surgir, vai aparecer no período da tribulação, nós temos também nas Escrituras indicações de que outros anticristos surgirão até a chegada do anticristo final. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2. Pode deixar Apocalipse 13 aberto, mas eu gostaria de notar com você esse texto. 1 João, capítulo 2, versículo 18. É importante entendermos essas ligações. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Começa aí com a expressão filhinhos, é uma expressão sempre muito carinhosa, típica de João nas suas cartas. E ele vai dizer no versículo 18 do capítulo 2: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então o que nós temos aqui? Nós temos um apontamento para a chegada do anticristo, um personagem histórico que virá no período da tribulação, mas muitos anticristos têm surgido no decorrer da história. O que João nos ensina nesse texto é que devemos estar atentos
atentos para estes anticristos que surgem e são usados pelo diabo durante toda a história. Veja o versículo 19, 1 João 2,19. É uma continuação então da descrição dos anticristos. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifestado, ou manifesto, que nenhum deles é dos nossos. Olha que detalhe interessante nós temos aqui nas Escrituras. João aponta que estes anticristos sairão de onde? Notou a expressão? Sairão do nosso meio. Nós jamais esperaríamos isso, né? Nós diríamos, não, estes falsos cristos, essas pessoas que se colocam diretamente contra Deus, elas vão surgir, e você poderia pensar aí em diversas seitas, em diversos pensadores filosóficos, e dizer, não, vai surgir do ateísmo, do gnosticismo, vai surgir de diversos pontos, mas do meio do cristianismo é exatamente o que João está dizendo. Eles estavam no nosso meio, eles congregavam conosco, mas na realidade eles saíram e se manifestaram quem de fato eles eram. Trata-se de pessoas, meus irmãos, que conhecem o cristianismo. São pessoas adeptas à religiosidade. Então o anticristo, ele é adepto à religião. Isso é importante de entender, porque às vezes nós temos uma falsa ideia, um falso pensamento de que na realidade os anticristos vão surgir e partir daqueles que são instrumentos diretos, como os antirreligiosos, pessoas que são avessas à religião, mas nem sempre é isso que acontece. Então João está nos alertando aqui, olha, surgirão anticristos no decorrer da história, que partirão do meio do povo de Deus, religiosos, e se levantarão, e então serão uma espécie de tipo daquele anticristo final. Satanás se utiliza, meus irmãos, e muito da religião para enganar as pessoas. Nós vimos que Satanás se utiliza do poder político na semana passada, mas Satanás também se utiliza da religião. E como se utiliza? É uma estratégia sutil, mas que muitas das vezes tem um efeito melhor, maior, do que muitas vezes se colocar como anticristão ou antirreligioso. A ideia é que Satanás acaba se revestindo ou revestindo os seus instrumentos, os seus anticristos, de uma certa capa, uma capa de espiritualidade, uma certa capa de piedade, uma certa condição para que se possa fazer sinais, maravilhas, ter experiências. Na realidade, o verdadeiro foco é desviar a adoração de Jesus Cristo. Satanás se utiliza da política, Satanás se utiliza da religião, Satanás se utiliza da economia. E nós precisamos estar atentos para as características dessas pessoas que acabam muitas das vezes sendo instrumentos do diabo. Vá agora para Apocalipse 13. Vamos ler a partir do versículo 11, para que nós possamos notar exatamente Satanás se utilizando da religião e da economia. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo
dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos graça ao Senhor para termos um entendimento correto e para que a Tua palavra fale aos nossos corações. A nossa súplica essa noite é que o Senhor cresça e que o pregador diminua, para a Tua honra e glória. Amém. Então, o que nós estamos notando? A partir do versículo 11, nós temos aqui a descrição da segunda besta. Ela é diferente da primeira. A primeira besta, ela surge do mar. E nós vimos em Daniel capítulo 7 o apontamento para o anticristo. Esta besta surge agora da terra. E o propósito dela é apontar para a primeira besta. É fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Notaram isso? Então tem um ministério de apontamento, de lançar luz para a primeira besta. Se você estava aqui quando eu preguei sobre o ministério do Espírito Santo, falando a respeito do ministério do holofote, eu falei justamente que o ministério do Espírito Santo nas Escrituras é lançar luz sobre Cristo, fazer com que as pessoas amem e adorem a Cristo. E o que aqui nós temos o falso profeta fazendo é lançando luz sobre o anticristo, fazendo com que as pessoas adorem ao anticristo. Nós temos imitações aqui da verdadeira trindade. Por isso que nós normalmente chamamos de falsa trindade, um trio do mal: o dragão, o anticristo e o falso profeta, que é um líder religioso. O anticristo, um líder político, e o falso profeta, um líder religioso. Como nós sabemos que essa segunda besta é o falso profeta? Abre em Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do nosso Deus: E vi a besta e os reis da terra, aqui é a primeira besta, ou seja, o anticristo, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Esta guerra que está sendo aqui descrita no versículo 19 é contra quem? Contra Jesus. Então, o anticristo se levanta contra Jesus. Ele prepara um exército aqui para militar e batalhar contra Jesus. Veja o versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela quem? O falso profeta. Agora, nota as características, a descrição do falso profeta. O falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, exatamente a descrição que está no capítulo 13, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E o que nós temos aqui, então, a descrição do falso profeta que tinha um ministério na presença do anticristo, fazendo sinais, fazendo maravilhas, seduzindo as pessoas através da religião, para que as pessoas deixassem de adorar ao verdadeiro Deus, não enxergassem o verdadeiro Deus e passassem a adorar o anticristo, a glorificar então o anticristo. Então nós temos aqui a descrição que aponta a segunda besta no capítulo 13 como o anticristo. Esta
então a designação que nós temos. Quando nós falamos do falso profeta, nós estamos falando de um líder religioso, um aliado a um líder político. Neste período, no período da tribulação, política e religião vão estar lado a lado. A religião serve naquele período, no período da tribulação, vai servir para fortalecer então o poder político, para dar vazão, para dar margem a um poder político. É isso então que a religião vai estar fazendo e sendo fortalecida, para cumprir o propósito do dragão de o anticristo ser adorado juntamente com o diabo. É importante, meus irmãos, notar que o anticristo, que foi descrito no capítulo 13, dos versículos 1 a 10, ele é ferido de morte, lembram disso? Ele é ferido de morte e ele se recupera, ele recupera a sua saúde, a ponto de todos ficarem maravilhados com o que está acontecendo e as pessoas passarem a adorá-lo. Nós estudamos isso na semana passada. Tudo indica que se trata de uma batalha militar, que o anticristo vai estar, então, empenhado naquele período. Ele vai se lançar numa batalha, numa guerra militar, e aí ele vai ser, então, ferido. E o texto nos diz que ele é ferido de morte. Eu queria que você notasse um detalhe no versículo 14, sobre esta ferida. Versículo 14, Apocalipse 13, versículo 14. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Está falando aqui do falso profeta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, uma imagem ao anticristo. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Estão notando a expressão? Ferida a espada. Então nós temos aqui uma descrição de uma guerra. E fica ainda mais claro quando você olha para o versículo 4. No final do versículo 4, nós temos duas perguntas. Nota aí. Após o anticristo aparecer, ressurgir, é dito: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A expressão pelejar é uma expressão militar, uma expressão de guerra. A ideia é quem pode vencer uma guerra contra o anticristo, porque mesmo ele sendo ferido à espada em combate, ele simplesmente surge do nada, surge das cinzas, e ele aparece diante do povo em perfeito estado de saúde. A ideia, meus irmãos, é lançar uma ênfase sobre o poder do anticristo naquele período, mostrando que nenhum poder político, nenhum poder bélico, militar daquela época vai conseguir deter o anticristo. Seu governo será forte, seu governo será poderoso, ele vai estar comandando o mundo naquele período, e quem se levantar contra ele não vai ter força nem poder para detê-lo. Ninguém é capaz de matá-lo, é o que está sendo dito. Ele foi ferido e todos poderiam esperar finalmente sua morte, mas de repente ele aparece, uma imitação aqui do que aconteceu com o próprio Senhor Jesus, a morte e a sua ressurreição. É interessante você notar o seguinte: esta descrição ela é feita para criar uma tensão no texto, para criar uma expectativa. Qual é a expectativa? Ninguém pode vencer o anticristo, ninguém consegue matá-lo, mas existe alguém que virá num cavalo, com uma espada, e uma guerra vai acontecer, e naquele momento o anticristo vai finalmente ser destruído. O anticristo finalmente vai perder. A ideia, a descrição nos leva a pensar então na volta de Cristo. Cria um clímax, cria uma expectativa para a volta de Jesus, porque ninguém pode vencê-lo, ninguém pode deter o anticristo, mas a volta de Jesus é declarada como próxima, e quando Jesus voltar, ele finalmente vai encontrar aquele que pode
vencê-lo. E ele vai entender que não é invencível diante do poder de Jesus. Eu gostaria que você percebesse comigo um detalhe, aí logo no versículo 11. Um detalhe que demarca a questão da falsa trindade. Nós já vimos a descrição de como o anticristo está imitando a morte e ressurreição de Jesus. Nós temos aqui uma imitação barata do que aconteceu com Jesus. Agora nós temos um detalhe importante no versículo 11. É dito que o falso profeta tem a aparência de um, o que diz o texto? Cordeiro. Ele tem a aparência de um cordeiro. O que isso significa? No livro de Apocalipse, nós já estudamos um cordeiro. No capítulo 5, um cordeiro que foi morto e por isso era digno de abrir o livro. Estou falando de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos uma descrição para imitar a pessoa de Jesus. O falso profeta, ele é descrito como um cordeiro. Mas além deste apontamento para Jesus, desta cópia barata que está sendo feita da Trindade, nós temos também um apontamento para a aparência. E seria aquela ideia que nós conhecemos muito bem, de que nós precisamos ser vigilantes, cuidadosos, porque às vezes as aparências enganam. E como enganam? Como Satanás se utiliza de falsas aparências para enganar muita gente. O falso profeta vai aparecer como um cordeiro. Ele fala como um dragão. O que é que isso significa? Não é que ele é enfático, não é que ele fala com força. É fala mansa, mas fala blasfêmias. É fala mansa, mas fala contra Deus, contra a sua palavra, contra tudo que foi ensinado por Deus. A descrição aqui é uma descrição de uma aparência encantadora, uma aparência tranquila, inofensiva, e as pessoas então vão se deixar levar por uma aparência falsa. Meus amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós notamos que uma das características que descreve sempre um falso profeta, que descreve sempre alguém contrário à Bíblia, é que ele encanta as pessoas, seduz as pessoas, que a sua linguagem é sempre agradável, que a sua aparência é simpática, encantadora. Eu quero que você note isso comigo. Vá para Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Nota isso comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Eu quero mostrar aqui para os amados irmãos esta aparência falsa. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Versículo 15 de Mateus, capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam o quê? Disfarçados em? Olha que descrição interessante. É a mesma descrição que nós vemos sendo feita para o falso profeta na tribulação. Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Continua no versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Notaram o versículo 15? Como os falsos profetas se mostram, como eles se apresentam, como eles se disfarçam. Eles se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a nos preocupar muito mais com o coração das pessoas, com as intenções das pessoas, do que com a aparência das pessoas, porque a aparência é enganosa. E isto não é apenas no Novo Testamento, não é apenas uma marca dos falsos profetas. Se você lembra de Samuel indo escolher alguém, aquele que substituiria Saul, quando Samuel chega diante daqueles homens, ele então começa a se confundir por causa da aparência, e começam a chegar diante dele grandes homens, homens belos, os irmãos de Davi. E nós temos ali uma pérola fantástica, que é dito que Deus não vê como o homem vê. Deus não julga como o homem julga, pelas aparências. E se nós não aprendermos a aprofundar a nossa visão, para notar intenções, desejo, coração, nós vamos ser enganados por falsos profetas, porque esta é a principal característica de um falso profeta: ter aparência de piedade, ter uma voz agradável, ter simpatia, mas na realidade, por dentro, ser podre e as suas intenções serem destrutivas. O que o texto nos diz é que os frutos mostram quem a pessoa de fato é. Então nós precisamos olhar para aquilo que ela frutifica. O falso profeta, ele em algum momento vai mostrar onde está o seu coração. Ele não vai frutificar de maneira que glorifique a Deus. Quando nós continuamos nesse texto, a característica dos falsos profetas é chamar Jesus de demônio. É isso? Eles chamam Jesus de Senhor. Olha que coisa interessante. Falsos profetas, instrumentos do diabo, chamam Jesus de Senhor. Senhor, Senhor. Eles se mostram servindo ao Senhor. É por isso que João diz que eles saem do nosso meio. Eles estão servindo ao Senhor. E eles então vão alegar, fazerem sinais, maravilhas de toda espécie. Se você notar aí, expelem demônios em teu nome. Expelem demônios em nome de Jesus. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa enganadora. Usam o nome de Jesus. O nome de Jesus está nos lábios de um falso profeta. O que eu quero dizer para os irmãos é que nem toda igreja e nem todo homem que se coloca como pastor e se levanta e usa o nome de Jesus é de Jesus. Nem todo aquele que chama Jesus de Senhor tem Jesus como Senhor no seu coração. Disfarça. Eles são mestres em disfarçar, porque o próprio Satanás, nós aprendemos nas Escrituras que ele se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter uma mente aberta para notar então os anticristos que surgem no governo, na política, e também os falsos profetas que surgem dentro da religião. O que nós vemos aqui é que eles fazem sinais, eles fazem milagres. Da mesma maneira, meus irmãos, que os anticristos que aparecem apontam para o anticristo final, os falsos profetas, eles apontam para o falso profeta final.
falsos profetas, nós não ligamos ele ao último falso profeta. Nós pensamos apenas que são pessoas interesseiras, pensamos apenas que são pessoas deste mundo e que não têm nenhuma implicação escatológica ou futura. Mas os falsos profetas são tipos do último falso profeta que vai surgir naquele período. E da mesma maneira que o falso profeta da tribulação realizará grandes sinais, grandes maravilhas, grandes milagres, os falsos profetas da história, da atualidade, também realizam. Também vão evidenciar esta mesma proeza. Também lidam com o sobrenatural. Mas são falsos profetas. É importante entender isso. É importante aprender a detectar um falso profeta nos dias atuais. Porque existem falsos profetas. Nós não estamos na tribulação, nem passaremos por ela, onde o último falso profeta vai aparecer. Mas até lá, vários falsos profetas vão surgindo, assim como vários anticristos vão surgir. O que o falso profeta faz? Nós vimos aqui nesse texto milagres, sinais, usam o nome de Deus, chamam Jesus de Senhor. Agora nota o que o falso profeta vai fazer dentro da tribulação. Nota como são as mesmas características. Apocalipse 13, versículo 12. Nota aí comigo. Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 14. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Note a expressão, logo no versículo 2, exerce toda a autoridade da besta na sua presença. Isto mostra uma ligação entre o anticristo e o falso profeta, um relacionamento, uma mutualidade, uma comunhão satânica acontecendo aqui dentro da tribulação. Política e religião, de maneira a prosseguirem para o mesmo propósito, para o mesmo alvo, glorificar a Satanás. Na verdade, meus irmãos, a religião é usada hoje e vai ser utilizada em prol do anticristo, em prol do grande dragão. Será criada uma adoração ao Estado, uma adoração àquele líder político, àquele governante. E o falso profeta será o responsável para usar a religião como um instrumento de manipulação, como um instrumento de engano, para levar as pessoas aos pés do diabo. Como ele fará isso? Nos versículos 13 e 14 nós temos aí a descrição. É dito que o falso profeta opera grandes sinais. Esta é a descrição. De maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra. E é dito que ele seduz as pessoas por causa dos sinais que lhe foi dado. Qual é o grande artifício do falso profeta e dos falsos profetas na história para enganar as pessoas? Sinais e milagres. Isto é muito importante e interessante. Eu peço a sua atenção neste momento. Qual é a marca enganadora da religião do falso profeta na tribulação e também nos nossos dias? Sinais, grandes sinais e milagres, experiências acontecendo diante dos olhos das pessoas, mas o propósito é enganar,
destruir as pessoas, levá-las aos pés do diabo. O texto nos mostra, meus irmãos, Satanás usando de imitação das obras de Deus mais uma vez. Quando nós lemos, por exemplo, que um falso profeta vai fazer descer fogo dos céus, isso te lembra algum personagem do Antigo Testamento? Que diante de falsos profetas de Baal, fez descer fogo do céu e consumir tudo que estava ali ao redor? Lembra de alguém? Como é o nome dele? Elias. E quem deu aquela condição a Elias? Deus. Foi o próprio Deus que fez cair fogo dos céus naquele momento. Mas não apenas no Antigo Testamento, essa descrição de fogo dos céus é colocada ou dada a Deus, mas no próprio livro de Apocalipse. Vá para Apocalipse capítulo 20. Veja quem é que faz descer fogo dos céus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. É uma segunda batalha, agora após o milênio. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E quando nós atentamos para a descrição, o que vem em seguida é justamente a condenação do dragão. É justamente a condenação de Satanás. Ou seja, desceu o fogo dos céus. Esta é uma marca de divindade, é um sinal de divindade, um sinal que Deus dá dentro do livro de Apocalipse e na própria história. Lembra lá dos próprios apóstolos dizendo para o Senhor Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós desçamos fogo do céu para consumir esse povo? Os próprios apóstolos entendiam que esta era uma obra miraculosa, era um sinal dado por Deus. Mas o que o falso profeta vai fazer na tribulação? Descer fogo dos céus, imitando a Deus, tentando enganar as pessoas, não apenas com a aparência, mas com as experiências, com os sinais, com as maravilhas, com os milagres. O versículo 14 afirma que o falso profeta seduz os que habitam sobre a terra. E essa palavra seduzir que aparece aqui é a palavra que normalmente é utilizada para encantamento. Então, como as pessoas ficaram como encantadas, as pessoas viram tudo aquilo e ficaram maravilhadas, encantadas, cegas, diante de tudo aquilo que elas estavam notando e vendo. Então, o Apocalipse, meus amados irmãos, aponta para este poder do falso profeta. Logicamente, todo poder que existe no mundo foi dado por Deus, vem de Deus, nada acontece, nada procede sem a permissão de Deus. Mas aqui é o falso profeta se levantando com sinais, maravilhas, assim como acontece também nos nossos dias. E o texto diz que os que habitam sobre a terra estarão então adorando, estarão então encantados com aquilo. Esta expressão, os que habitam sobre a terra, já foi explicada por mim aqui neste púlpito. A ideia é aqueles que fizeram deste mundo a sua morada, o seu lar docilar, os ímpios, aqueles que amam este mundo, secularistas, materialistas, consumistas. Não é por acaso que Satanás vai apelar aos corações com dinheiro dentro desse próprio texto, porque ele sabe que a maioria dos corações deste mundo ama a mamon, ama o dinheiro, é apegar nas finanças, tanto que ele vai usar deste recurso para angariar discípulos, para angariar pessoas que o servem. Dentro desse texto, nós vemos então que Satanás consegue seduzir e encantar as pessoas através de sinais e através de milagres. Eu quero que você note a grandeza do sinal que vai ser descrito em Apocalipse 13. Veja aí, no finalzinho do versículo
15. Olha aí o tamanho do sinal. Para você pensar, será que se eu estivesse lá eu seria enganado? Vendo tudo isso, será que eu não seria também enganado diante de tudo que vai ser escrito aqui? Olha o final do versículo 14. Dizendo os que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Neste ponto da descrição, nós temos aqui uma banalização de Gênesis, da obra de Deus. É importante notar isso. Será que você lembra da criação do homem? O homem foi criado do barro, lembra disso? Como uma espécie de também estátua, imagem. E o que Deus fez? Soprou sobre ele o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Essa é a descrição de Gênesis. E o que nós estamos notando aqui em Apocalipse? Uma estátua foi criada, agora não foi criada pelo falso profeta, foi criada pelas pessoas. Isso nos lembra muito a ideia da idolatria que existe hoje e existirá naquela época, imagens feitas pelas mãos das pessoas. E o falso profeta, então, em determinado momento, vai soprar fôlego sobre aquela imagem, e aquela imagem começa a falar diante das pessoas. Você já imaginou o que é isso? Uma imagem, todos adorando a imagem começa a falar. E o texto ainda diz mais: essa imagem tem poder, a ponto de que aqueles que não adoram vão ser mortos por esta estátua. A grande pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: será que nós que estamos aqui essa noite, se estivéssemos num culto onde um pastor se levanta e faz uma imagem falar na sua frente, será que você não acreditaria no poder dele? Será que você não passaria a entender, de fato é um homem poderoso, é um homem de Deus, olha o que ele fez, experiências, milagres, quem é que pode fazer uma imagem falar? E as pessoas serão seduzidas, estarão encantadas por aqueles milagres que acontecerão dentro daquele período. O que nós temos, meus irmãos, é Satanás se utilizando do sobrenatural para enganar muitas e muitas pessoas na tribulação, assim como muitas e muitas pessoas hoje são enganadas por conta de sinais, milagres, prodígios. Quantas pessoas ficam admiradas, maravilhadas diante de um sinal e passam a adorar aquela pessoa que fez o sinal, engrandecer aquela pessoa. Satanás sabe que isto encanta as pessoas e ele utiliza muito disso ainda hoje. Quantas pessoas são fãs enlouquecidas de pastores que tiram um paletó e jogam sobre as outras e as pessoas caem? Pastores que tiram um lenço do bolso, limpam o suor e jogam sobre as pessoas, e as pessoas começam a se degladiar para pegar o lenço suado do pastor. Hoje isso acontece. Pastor, como é que uma imagem pode falar? Meus irmãos, eu não sei se vocês têm acompanhado. Eu acredito que eu não sou tão velho assim, não. Acredito que os irmãos aqui vão saber o que eu estou dizendo. Alguns anos atrás, começou a ser noticiado que várias imagens de santas estavam chorando sangue. Eu não sei se você lembra disso. E começou a ser noticiado, vez após vez, estes sinais, que santas choravam. E muitos encantados com tudo aquilo, os noticiários. A própria Igreja Católica se utilizou bastante disso. E o que acontece? Muitas vezes nós ficamos com o seguinte pensamento cético: não, isso não acontece. Isso foi alguém que foi lá e colocou um esmaltezinho lá. Foi alguém que
fez assim. Pode ser mesmo. Nós temos muito engano, muito embuste em meio à religiosidade. Mas pode também acontecer. E isso não deveria te impressionar. Uma imagem chorando, uma imagem falando, se levantando na tua frente. Você não deveria se impressionar com essas coisas. Porque o que o texto está nos dizendo aqui, o que o texto está nos descrevendo, é que Satanás faz isso. Satanás opera grandiosos milagres e sinais para enganar e arrastar muitas pessoas e estarem cativas a tudo isto. O que estamos aprendendo, meus irmãos, é que certos milagres são operados por Deus, mas imitados por Satanás. Por isso, nós precisamos, como povo de Deus, ter muito discernimento. Nós não podemos, preste bem atenção agora, nós não podemos basear a nossa fé em experiências. Meus irmãos, nós não podemos nos cansar de pregar isto. Nós não podemos basear nossa fé em experiências, porque nós corremos o risco de sermos enganados por Satanás. Nós não podemos basear a nossa fé naquilo que sentimos, naquilo que até os nossos olhos possam ver e contemplar. É fato, meus irmãos, que em nenhum momento nós podemos duvidar da existência de milagres. O próprio Deus realizou diversos. Nós vimos que o próprio Deus fez descer fogo dos céus no Antigo Testamento, fará descer fogo dos céus também no Novo Testamento, no final, quando Satanás for preso. Mas o que nós notamos é que há imitações baratas de tudo isto acontecendo para enganar. Não devemos duvidar de que os sinais, os prodígios, os milagres acontecem hoje. Às vezes as pessoas acabam lá fora achando que nós não acreditamos que Deus possa operar na atualidade. Deus pode sim. Deus pode curar se Ele quiser. Deus pode fazer a obra que Ele bem entender. Ele é Deus. Mas muitas das vezes nós somos enganados por uma obra satânica. Devemos questionar de quem é o sinal, de quem é a maravilha. Não é se o sinal pode acontecer ou não, como muitas vezes nós questionamos, mas de quem vem o sinal. Se é um sinal de Deus ou se é um sinal satânico do diabo. É importante, meus irmãos, pensar qual é o propósito desses milagres que estão acontecendo e vão acontecer dentro da tribulação. Porque hoje nós estamos cheios de igrejas prometendo todo domingo vários milagres. Nós escutamos cânticos, escutamos pregações que nos dizem: o teu milagre vai chegar, é só esperar. Só não sei quem vem, pode ser do diabo. Esse milagre está sendo prometido. Uma pergunta importante, meus irmãos, que nós precisamos sempre fazer é de quem procede estes sinais. São sinais simplesmente para promover homens? São sinais para promover o poder de certos grupos? São sinais para promover o poder de certas igrejas? Ou são sinais que produzem santidade, que produzem compromisso, que produzem frutos na vida dos irmãos? Porque a característica do povo de Deus, da igreja do Senhor, é produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um, e não simplesmente produzir uma imagem, e não simplesmente lançar aí afora que nós podemos fazer milagres e grandes sinais, como tem sido, e até colocar a foto do pastor na frente da igreja. Não faça isso porque eu não sou tão bonito assim, e aí vai espantar os visitantes. Mas muitas igrejas fazem isso, talvez você conheça muitas, onde na frente da igreja tem o poderoso, todo poderoso chefão lá, e a imagem dele, e as pessoas ficam encantadas, arrastam multidões com aquele poder. Muitas das vezes cidades pequenas se movem quando sabem que aquele homem vai chegar. Vem um homem para cá, e a chama é poderoso, ele cura, ele faz milagres, e as pessoas vão ver, vão
milagres e experiências, nem todo milagre, nem todo sinal sobrenatural, nem todo ato extraordinário operado em nome de Jesus pela religião é de Deus. As pessoas se impressionam com os sinais, e Satanás sabe muito bem disso. Se alguém presenciar uma cura, um ato sobrenatural, facilmente as pessoas se convencem que é a mão de Deus. Então, se alguém vai para um culto promovido por um grande milagreiro e alguém naquele culto é curado, então todos dizem: só pode ser de Deus. Foi Deus. Não. Ah, mas a pessoa ficou curada mesmo, pastor, porque eu conheço ela. Sim. Ninguém está duvidando que a pessoa ficou curada. Eu estou duvidando se foi Deus. Pode ter sido, mas pode não ter sido. E aí a gente precisa aprender a ter esse discernimento. Veja o que é dito em Marcos capítulo 13. Abra lá. Marcos capítulo 13, versículos 21 e 22. Evangelho de Marcos capítulo 13, versículos 21 e 22. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 21 e 22. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, eis-o ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. Fazendo o quê? Operando sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, operando prodígios, com o propósito de enganar as pessoas. A religião, meus amados irmãos, é um meio muito utilizado para enganar as pessoas, para cativar as pessoas. A falsa religião é um engodo satânico para prender as pessoas. Olha o que é dito no versículo 9 de 2 Tessalonicenses. Abra aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. A turma aí que está estudando Tessalonicenses vai ver esse texto e já viu também, alguns já estudaram. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que nós notamos nesse texto? Nós notamos poder, sinais, prodígios, com o propósito de enganar, da mentira. As pessoas estão interessadas em experiências. As pessoas vêm para a igreja e buscam igrejas, não por estarem interessadas no relacionamento com Deus, mas por estarem interessadas em experiências, em curas, em milagres, e Satanás sabe disso, e ele oferece isto à torta e à direita, porque é o que as pessoas querem. As pessoas não querem aprender de Deus, não querem se relacionar com Deus, o que esse texto nos diz. As pessoas rejeitaram a verdade. As pessoas não estão interessadas na verdade, porque a verdade é simples. A verdade aponta os meus pecados, a verdade aponta Jesus.
permite que as pessoas sejam enganadas assim. Por quê? Porque elas não estão interessadas em Deus, não estão interessadas na verdade. Então Deus permite que elas estejam no erro, no engano e sejam levadas pelo diabo. É importante, meus amados irmãos, principalmente no contexto brasileiro, tão místico como o nosso, pensar sobre isto. Pensar o que as pessoas estão buscando no culto, o que as pessoas estão buscando numa igreja, a verdade, Deus, a confrontação com o meu coração, a edificação, a exortação, ou eu estou simplesmente buscando o show da fé? É importante pensar sobre isso, é importante meditar. A questão primordial não é se os eventos sobrenaturais acontecem ou não. A questão é quem está realizando, quem está por trás dos sinais, dos prodígios e dos milagres. Não sejamos ingênuos. Não é porque uma instituição se autodenomina igreja evangélica, fala em nome de Jesus, chama Jesus de Senhor, opera sinais, que é de Deus. Não sei se os irmãos tem se deparado com outros crentes ou outras pessoas que estão em determinadas igrejas, que acabam olhando às vezes para igrejas como as nossas e dizendo: a sua igreja não tem poder, a sua igreja não tem milagres, a sua igreja não tem cura, e acabam muitas das vezes mostrando o que de fato prende o coração delas. Não é Jesus, não é a verdade. O que prende os corações são as experiências de poder, de cura, de milagres, que muitas das vezes não procedem de Deus. Caminhando para o encerramento, veja os versículos 16 a 18 de Apocalipse, capítulo 13. Vamos então caminhar aqui para encerrar. Versículos 16 a 18. Vamos ver agora o aspecto da economia. Satanás se utiliza da política, Satanás se utiliza muito da religião, e agora Satanás se utilizando da economia. É dito no versículo 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pastor, o senhor estava pregando Apocalipse, eu estava só esperando o senhor chegar nesse texto. Faz tempo, porque eu queria que o senhor me dissesse a marca da besta. Faz tempo que eu aguardo chegar aqui. Nós temos aqui muita criatividade, não sei se você já notou, em relação a essa tal marca da besta. E aí você vai encontrar vídeos e mais vídeos na internet dizendo que a marca da besta é um chip. Vai ser colocado um chip na mão ou na testa. Tem alguns que dizem até assim: olha, o chip só pega na mão direita, na mão esquerda não funciona. Que já foi detectado, foi trabalhado isso, cientificamente é provado. Aí você tem outras pessoas dizendo: não, o que é a marca da besta? Não, a marca da besta é o código de barra. Porque compra e venda está ligado ao código de barra e tem lá um 666. Então é o código de barra. Aí você vai encontrar, meus irmãos, todo tipo de pensamento criativo aqui. Vai se lançar uma nova cédula de identidade. Agora vem a marca da besta, agora na nova cédula de identidade, vai ter um chip lá. Não, a marca da besta está no passaporte, porque o passaporte tem um chip, numa página lá dentro. E muitos até dizem que a marca da besta já chegou, né? É o novo título de eleitor. E tem lá, você colocando as suas digitais, né? E aí a marca da besta, e alguns não querem mais votar, né? Não vou renovar meu título de eleitor, porque eu não sou da besta. Talvez seja um B,
besta, mas não da besta. Meus irmãos, mais uma vez nós temos aqui uma imitação do que Deus faz. É importante você entender isso. Se você lembrar bem o que acontece em Apocalipse capítulo 7, se fala de 144 mil selados na mão e na fronte. E o selo ali era o nome de Jesus, o nome do seu Senhor. Ser selado naquele contexto é justamente você ter a marca de quem é o seu dono, de quem é o seu Senhor. A ideia aqui é que dentro do período da tribulação, nos últimos 3 anos e meio, Satanás estará ali, gravando nas pessoas o seu nome, assim como Jesus gravou o seu nome nos 144 mil, vai ser gravado o nome ali, ou o número. Qual é a ideia de um número, pastor? Dentro do contexto do primeiro século, existe algo chamado gematria. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Se você parar e perceber os algarismos romanos, eles são representados por letras. Já notaram isso? Você tem o I, você tem o X, você tem o L, e eles têm um equivalente numérico. Ali são letras romanas, mas as letras tinham um equivalente numérico. A ideia aqui é que as pessoas vão ser marcadas ou com o nome da besta, ou com um número que identifica a besta. Isso não é incomum nos nossos dias. Por exemplo, eu não estou comparando com a besta, que eu vou dizer agora. Vocês não vão dizer assim, ó, pastor, eu disse que era besta. Os políticos são identificados por um número hoje. Se eu disser para você, olha, na política de Juazeiro tem alguém com o número 14, talvez automaticamente você já sabe quem é o nome. Na política de Juazeiro tem alguém com o número 40. Você já faz suas ligações. Então, números também servem para identificar pessoas. E lembra que a religião vai estar completamente aliada à política dentro desse contexto. Nós não sabemos se de fato nós temos um número político sobre as pessoas, se é um identificador político ali. Mas o que nós sabemos é que de fato é uma marca que identifica alguém. Então não é meramente um chip com seus dados pessoais gravados na sua mão direita. Não é isto. É uma marca de alguém. Então, aqueles que vão ser marcados, eles vão se deixar marcar. Por quê? Porque eles querem comprar e vender. E esta liberdade na tribulação só vai existir para quem se identifica com a besta, para quem se identifica com o dragão. O que nós temos aqui? Nós temos uma pressão econômica, uma pressão comercial. Ou você adora a besta e tem a sua marca, ou você se identifica com a besta e coloca ela como seu senhor, ou você vai passar por privações, provavelmente por fome na tribulação. Isso é um período difícil. Imagine, por exemplo, dentro do nosso contexto, estamos numa situação onde a situação aperta de tal jeito que as coisas começam a faltar na nossa casa. E você tem até uma certa economia, mas a economia vai embora. Você vai gastando, não tem mais como comprar e vender, não tem trabalho, não consegue trabalho, porque você não é da besta. Com o tempo, você começa a olhar para os seus filhos e não tem comida para eles. O que você faria? Você começa a olhar para a situação. Você está com fome, não tem comida para os seus filhos, não tem nada em casa, não tem trabalho, não encontra ninguém que aceita. O que você faria? Tem uma opção: a marca da besta. Se identificar com o diabo para poder ter comida na mesa dentro daquele período. E o que Deus quer de nós, meus amados irmãos? Fidelidade. O que Deus deseja de nós? Fidelidade. Fidelidade, mesmo que isto custe o nosso emprego, mesmo que isto custe o pão de cada dia na nossa mesa. O
migalhas que Satanás pode dar. Que nós não abandonemos o Senhor em troca de um bem-estar financeiro, de um bem-estar econômico que possa ser prometido para nós. O que as Escrituras nos mostram, meus irmãos, é que Satanás se utiliza da economia para pressionar as pessoas, para saber até onde as pessoas de fato amam a Deus ou dinheiro. Crises, como a crise financeira que nós estamos passando no nosso país, é importante para mostrar a nossa fidelidade a Deus, para mostrar a quem nós servimos, a quem nós amamos, porque é muito fácil dizer que ama a Deus na bonança, na riqueza, enquanto tem trabalho, mas quando as coisas começam a faltar, é aí que o teu coração deve impulsar por Deus, e não se vender, e não se entregar. A marca da besta é para quem ama o conforto, quem ama os bens materiais, quem ama o dinheiro, quem ama o consumismo. A marca de Cristo é para quem ama a Deus. É para quem o ama, independente do que nós tenhamos nessa vida, do que venha a estar na nossa mesa. A marca do Senhor Jesus é diferente da marca do diabo. Cuidado, cuidado com a valorização econômica do teu coração. Cuidado com um coração tão apegado ao consumismo, aos bens materiais, porque Satanás vai usar disso. Precisamos aprender urgentemente a estarmos observando de maneira sábia a política, a religião e a economia, e não nos deixar pressionar, porque anticristos já existem, falsos profetas já existem, e vão tentar de tudo para fazer com que o povo seja seduzido e enganado. Se for necessário que passemos dificuldades, passemos fome, em prol da nossa fidelidade a Deus, para não se identificar com Satanás e seu nome e seu número, que essa seja a nossa decisão. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que texto rico nós temos na tua palavra. Um texto, ó Deus, que abre os nossos olhos a respeito da política, da economia e principalmente da religião. Não podemos ser inocentes quanto a esses três aspectos da sociedade. Não podemos, ó Deus, ser manipulados, seduzidos por pessoas usadas pelo dragão, que tem uma fala mansa, que se parece com um cordeiro, que opera milagres, sinais, maravilhas, mas por dentro é um lobo e quer nos destruir. Ó Deus, guarda a tua igreja, Senhor, nos conserva. Louvado seja o Senhor, porque não passaremos pela tribulação, mas já estamos passando por um tipo de tribulação, porque já existem os mesmos personagens que existirão no futuro. Cuida de nós, ó Deus. Cuida da nossa mente. Cuida dos nossos amores, dos nossos sentimentos. E que nós estejamos apegados à tua palavra, à verdade bíblica, para que nós, na verdade, não venhamos a ser, ó Deus, encantados por aquilo que esse mundo pode oferecer, porque ele pode oferecer, ele faz, ele imita. Satanás é sagaz, é sutil. Ó Deus, abre os nossos olhos, nos dá discernimento para amar a verdade, para amar, ó Deus, a verdadeira palavra, para entender, ó Deus, a verdadeira igreja do Senhor, os verdadeiros mestres que se afadigam e nos ensinam aquilo que de fato está escrito.
não nos deixa cair nas garras desses destruidores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.